Uma árvore que pode chegar a 30 metros de altura, ter até 60 centímetros de diâmetro e uma linda copa arredondada. Essas são algumas das características do guanandi, que já se destaca nos plantios comerciais. Bom, é uma árvore que hoje a gente encontra mais em áreas úmidas devido à grande exploração que ela sofreu em áreas mais secas, né? Assim como diversas outras espécies nativas que estão ameaçadas. É uma espécie que a gente resolveu, né, fazer o investimento e acreditou nela devido à capacidade que ela tem de se desenvolver em plantios puros, né? A gente já constata isso no meio da floresta natural, que ela ocorre em reboleira, que são diversas árvores da mesma espécie, todas juntas no mesmo local. Isso deu a entender que ela seria de boa qualidade para produção em áreas de plantio puro. Então a gente acredita no potencial, né, dessa espécie, e a particularidade única não é interessante que ela seja plantada em climas frios, onde tem ocorrência de geada. Ela é uma espécie de clima tropical. Uma pesquisadora da Exalc de Piracicaba estuda a espécie e é bastante otimista. Bom, a guanandi é uma espécie que ela vem se expandindo no nosso país, tem visto grande potencial, principalmente ligado à madeira dela. A madeira do guanandi, como a gente vê nessa árvore, é uma madeira homogênea, é uma madeira que tem alta qualidade, é considerada uma madeira nobre, boa densidade e que ao longo dos anos a gente vai ver que o mercado vai precisar dessa madeira para suprir a demanda do setor que tem crescido muito nos últimos anos. Só nessa propriedade foram plantados mais de 100 hectares de guanandi. Árvores de até 9 anos ganham destaque, já em tempo de poda e desbaste. Ao meu lado, o empresário Pedro Ciriello, um dos pioneiros em investir no guanandi no Brasil. Pedro, como foi esse desafio? Foi um desafio de muita coragem, porque para acreditar você tem que ter coragem. Nós somos pioneiros, a Tropical Flora é pioneira no plantio de guanandi. Hoje nós temos mais de 600 hectares plantados de guanandi. Essa foi a primeira propriedade que nós plantamos, tem 150 hectares com mais ou menos 110 plantados. O resto é área de reserva legal e APP. E nós conhecemos essa madeira na Costa Rica. Ela, apesar de ser uma madeira nativa do Brasil, nós conhecemos ela, o plantio dela e o cultivo dela na Costa Rica, que começou em 92 lá, e lá hoje já fechou o ciclo de 20 anos, já estão cortando madeira. Nós já fomos lá, nós temos um departamento de pesquisa, nós fomos lá e assistimos o corte dessa madeira, que dá uma produção maravilhosa. Esse aqui é o diamante das madeiras, é uma das madeiras mais nobres do mundo. E nós estamos muito satisfeitos com aquilo que nós chegamos até aqui. Hoje, Pedro Ciriello é um dos principais divulgadores da espécie no Brasil. Sua empresa, a Tropical Flora Reflorestadora, vende mudas para produtores de diversas regiões do país. Olha, logo que nós fizemos o primeiro plantio, nós compramos as mudas de terceiro. Depois nós resolvemos ampliar o plantio e então nós resolvemos criar o nosso próprio viveiro. E para dar uma sustentabilidade ao nosso projeto, nós começamos a vender muda também para produtores, para pessoas que quisessem fazer reflorestamento de guanandi. Aí nós começamos a transmitir a nossa experiência para os plantadores e que compravam mudas nossas. Nós começamos o primeiro ano, produzimos 50 mil mudas, depois passamos para 100, o terceiro ano a gente estava produzindo já 500 mil mudas por ano e hoje a gente produz 2, 3 milhões de muda por ano. A madeira do guanandi é usada para fabricar canoas, mastros de navios, vigas de construção civil, assoalhos de madeira e carpintaria. Uma das vantagens dessa espécie é que se adapta a terrenos onde outras espécies encontram dificuldades, mesmo em terras pobres, rasas ou sujeitas a inundações, além de poder ser plantada em consórcio com outras culturas agrícolas. Olha, o plantio consorciado, ele tem a vantagem de você trazer renda antes do corte final da madeira. Então a gente tem investido, né, em algumas espécies para fazer, né, esse tipo de cultivo. E a princípio a gente pensou mais no pequeno e médio agricultor, aquele que precisa da renda, né, que não pode investir durante muitos anos, apenas para esperar os desbastes e o corte final da madeira, né. Então aqui a gente tem a experiência com o café e com a pupunha,
Já fizemos experiências com diversos outros tipos de culturas, mas o que nos agradou mais foi o café e o palmito pupunha, né? Aqui, propriamente dito, onde a gente está, foi a primeira experiência que a gente fez adensado, né, do Guanandi com o café, e a gente já criou diversos outros tipos de modelo. Dentre os subprodutos do Guanandi está o fruto, de onde se extrai um óleo de excelente qualidade. A semente é um produto que a gente vem estudando há pouco tempo, há uns 2, 3 anos, né? E a gente vem pesquisando, a princípio era uma pesquisa sozinho, uma pesquisa da Tropical Flora. Depois a gente conseguiu uma grande indústria de cosméticos, que acreditou também, fez um desenvolvimento de uma pesquisa, né, das viabilidades do óleo, das características técnicas e físicas dele. E aí a gente percebe que todas as árvores produzem uma grande quantidade de semente, né? Então hoje, esse ano, por exemplo, a gente vai coletar pelo menos 40 toneladas de semente, que foi um ano maravilhoso de florada. Então a produtividade da semente faz com que o produtor ele possa já ir pagando os custos da floresta, né? É o cara que precisa realmente dessa renda para trazer sustentabilidade a um plantio de longo prazo, como é o caso do Guanandi. Ainda não foi constatada nenhuma praga significante e agressiva para o Guanandi, projetando nessa espécie uma grande valorização com perspectivas crescentes para o próximo ano. Isso é um rendimento fantástico, né? Tem taxas de retorno, né, TIR, taxas internas de retorno, que superam de 15% até uns 20% de taxa de retorno anual. Que para quem tem um conhecimento de economia, isso são fantásticos aí, né? E durante o tempo de poda e desbaste, as árvores retiradas também poderão ser aproveitadas. Então a gente vê que já temos diâmetros muito interessantes de Guanandi, que é uma espécie que tem um crescimento muito interessante, né, um crescimento moderado, mas que já tem uma qualidade de madeira muito boa desde o começo, né? Já tem densidades de 0,6, né? Uma coloração muito interessante e que já nos permite ter um aproveitamento econômico, né? A gente esperava que isso fosse para lenha, mas não, a gente já consegue ter um aproveitamento mais nobre e estamos buscando aí tirar pelo menos aí de 7 até 10 mil reais por hectare, se a gente conseguir realmente colocar esse produto de uma forma boa no mercado.